Então, boa noite, né? Na aula de hoje, nós vamos tratar, então, da parte de morfologia dos solos, mais especificamente a parte da estrutura dos solos, da consistência, né, e outras propriedades dos solos. Tá bem? Basicamente, o sumário do que a gente vai apresentar vai falar da estrutura, vamos falar sobre os agregados ou unidades estruturais que tem no solo, também os tipos de estrutura do solo, uma outra característica que é a consistência do solo, né? Então, e depois vamos falar também de outras características morfológicas que são possíveis de serem encontradas, né, ou serem analisadas no solo, e também outras propriedades do solo, e depois a bibliografia. Como é possível ver, né, começa com o item 5, porque, na verdade, é a continuação da aula anterior, onde, como o tema é muito grande, então está subdividido, né? Então, na aula passada, nós vimos a parte de cor e textura, né? E hoje, a parte mais importante, né, é a estrutura do solo, que é a mais importante de todas, e consistência, também tem uma boa importância, e uma coisa complementar aí, que são itens 7 e 8. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá, né? Então, quando a gente fala de estrutura do solo, né, do que é... Antes de a gente começar a falar de estrutura do solo, né, a gente precisa falar, né, dos agregados. Né, antes de a gente começar a falar de estrutura, porque toda a parte de estrutura do solo está baseado na questão dos agregados. Então, vamos entender o que são esses agregados, né? Então, essa é a pergunta, né? O que são agregados? Né? Então, a resposta para essa pergunta é: são partículas de areia, silt e argila, que já são bem conhecidas de vocês, né? Que encontram-se aglomeradas ou juntas, né? Ou unidas, né? Em condições naturais, ou seja, elas se formam naturalmente, né? Formando, então, o que nós chamamos de unidades estruturais. De uma forma mais simples, né? Podemos dizer que um agregado é um torrão de terra. Tá bom? Então, a união, né, de areia, silt e argila, naturalmente, né, ela vão formar esses torrões. Nós chamamos esses torrões, então, de unidades estruturais. E nós vamos ver que esses torrões, essa união dessas partículas, né, elas têm uma determinada forma de se unir, tem elementos que ajudam nessa união, e elas vão formar formatos diferentes. E esses formatos diferentes são os tipos de estrutura que a gente tem no solo. Tá bom? Então, é isso que nós vamos ver aqui, né, na questão da estrutura nessa aula. Muito bem. Então, a pergunta é, né, como são formados os agregados? Né? Então, basicamente, né, os agregados são formados em duas etapas. Né? A primeira, através, então, do ajuntamento dessas partículas unitares. Partículas isoladas de areia, silt e argila, que, por estarem próximas umas às outras, né, elas acabam formando esse torrão, acabam se agregando. Tá? Então, aqui nós podemos ver, por exemplo, né, uma foto, né, que é lá do Manual de Pedologia do IBGE, mostrando, né, o que é, né, um agregado. Então, isso aqui tem um agregado, né, bem grande aqui, tá? Certo? Que é a junção dessas partículas de areia, silt e argila. Okay? Uma segunda etapa, né, é o aparecimento de fendas que separam essas unidades estruturais. Né? Então, né, aqui tem uma fenda, né, aqui tem outra fenda, aqui tem outra. Né? Então, isso acaba ocorrendo tudo naturalmente, né, pós-processo de intemperia. Muito bem. Então, esse ajuntamento ou aderência das partículas, ele é provocado por várias substâncias que têm a propriedade de ligá-las, ou seja, de ligar essas partículas de areia, silt e argila.
Se a gente recordar um pouco, né, nós vamos ver que os minerais, né, estavam presos na rocha, né, com o processo do temperismo, eles foram liberados, né, e foram sendo quebrados, diminuídos de tamanho, né, e com o passar dos anos, né, essas partículas que se desligaram, se desprenderam das rochas, né, agora elas voltam a se reunir novamente, né, se agregar novamente e formar a estrutura do solo. Tá? Vamos dizer assim, a estrutura do solo é como se fosse aí, né, o esqueleto aí do solo, tá bom? Muito bem. Então, quais são as substâncias que têm essa capacidade de ligar essas partículas, né? Primeiro, são substâncias orgânicas, né? Como o humus, por exemplo, que é decorrente aí da decomposição vegetal, né? E também outras substâncias minerais, como, por exemplo, né, os óxidos de ferro e as argilas. Tá? Então, esses dois tipos de substâncias agindo em conjunto, né, elas vão formando, né, diferentes estruturas, vão formando diferentes torrões, né, que têm formatos, né, e características diferentes. Bom, então, uma coisa é como que as partículas se juntam, né? Como a gente comentou, tem um fendilhamento que ocorre, né, separando um torrão do outro. Como que ocorre esse fendilhamento? Né? Aí é muito mais pelo umedecimento e ressecamento das partículas que estão aglutinadas. Então, ali ocorrem expansões e contrações das partículas, né? Encolhimento da massa do solo e vai formando rachaduras. Né? É lógico, esse processo ocorre, né? Porque é o mesmo processo de climático, né, e biótico que provoca o processo de temperismo. Né? O inverno, o verão, né, o aquecimento do sol, né, o resfriamento, né, a presença de organismos, de micro-organismos, água, o ar, etc., que ajudaram a fazer o intemperismo, que provocar o intemperismo, né, nas rochas, né, eles continuam, e vão atuar, né, nesse processo aí de formar os agregados, né, e provocar esses fendilhamentos aí. Bom, muito bem. Também, né, o fendilhamento é provocado pela penetração das raízes. À medida que as raízes de plantas vão crescendo, né, uma vez que, né, o solo já está temperizado, já está num certo grau de temperismo, vamos dizer assim, né, e que eu tenho ali já vários organismos, né, raízes que estão crescendo, pequenos animais que estão, né, cavando por ali, né, e crescendo, então eles vão provocando aí esses processos. Aqui nessa foto a gente consegue ver, né, um conjunto aí de torrões, né, com minhocas aí, certo? Alguma dúvida? Alguém? Patrícia perguntou alguma coisa? Não? Valeu. Acho que foi ele que você falou da outra vez, né? Muito bem. Bom, então entrando aqui na parte da estrutura do solo propriamente dita, né? O que é, né, a estrutura do solo? Né? Qual seria a definição? E qual será que é a aparência desse material? Né? Então vamos lá. A estrutura do solo é definida como uma característica física do solo, né, que se refere ao tamanho, forma e aspecto do conjunto de agregados, lembrando, né, silque, areia e argila, né, que aparecem naturalmente no solo. Então, é uma característica física. A estrutura é uma característica física, mais que tudo, do solo. Qual a aparência, né, que ela assume? Né? Ela tem, essa estrutura ela tem formato e tamanho variados, né? E estão separados aí por essas fendas, e elas vão tomando de formas diferentes. Né? E isso é um pouco o que a gente vai ver, né, quais são as formas que esses agregados podem assumir. Beleza? Muito bem. Então, essa figura, né, nos mostra, né, os principais formatos
que a agregação dessas partículas, né, pode tomar, né? Então, existem algumas outras, mas essas aqui são as principais, né? E que são as que foram aí comentadas aí pelo Lex, né? Tá? Então, aqui essa exemplo A, né? É uma estrutura do tipo prismática, né? A B também é prismática, mas ela é um subtipo. Então, ela é uma prismática colunar. Qual que é a diferença? Né? Dá para ver que, no caso da colunar, né, essas bordas aqui, elas são mais arredondadas. Diferente, né, da prismática, né? Você consegue ver mais nitidamente a borda aqui. Né? Tá? E temos também blocos angulares e blocos subangulares. Esses angulares e subangulares, né, é a semelhança, né, dessas bordas aqui, né? Então, são blocos de menor tamanho, né, mas que formam aí. Tem um outro tipo de estrutura que se forma, que é laminar, né, que são como se fossem lâminas, né, e elas têm esse formato, nesse sentido, né, horizontal, vamos dizer. Né. E o último tipo aqui mencionado pelo Lepsch, né, é a estrutura granular. Ok? Então, essas aqui são principais. Nós vamos ver um pouco mais de detalhe, né, cada uma delas, né, para que a gente possa aí, ter aí um entendimento melhor. Bom, essa figura, que é do Manual de Pedologia do IBGE, nos mostra quais são todos os possíveis tipos de estruturas que podem ser formadas, ou pelo menos que são conhecidas. Okay? Okay? Note que a granular tem também subdivisões, né? Os blocos também, como já mencionei lá, angulares e subangulares, laminar, que a gente já comentou, a prismática também, né? Que a gente não viu lá na figura do Lepsch, né? Provavelmente porque pouco comum, né? São essas duas aqui, né? Que é a cuneiforme e a paralelepípedica, certo? Não, que é como se fossem paralelepípedos, tá bom? Beleza? Então, esses exemplos aqui são exemplos de estrutura de material de solo agregado, por isso que torna estrutura. E ele tem também, né, no sistema de classificação, tem também, né, material de solo não agregado, que são grãos bastante simples, muito pouco agregados, e a gente chama de solos de material maciço, né, e material que está lá no perfil do solo, mas que não forma estrutura propriamente dita. Ok? Muito bem. Como eu acabei de mencionar, né, essa figura aqui, né, eu retirei lá do Manual de Pedologia do IBGE, e para quem não está sabendo, não está lembrando, não olhou lá no Moodle, né, eu coloquei lá o manual versão 2015, né, que é, então, a última versão, que agora está disponível aí digital, né, de livre acesso, qualquer pessoa pode baixar, pode utilizar, né, e ele é muito completo do ponto de vista de todos os critérios que se utilizam nos sistemas de classificação de software. Então, eu recomendo que vocês leiam lá o material, né, que vocês baixem e guardem para vocês. Se sempre tiver uma dúvida, né, de alguma característica de solo, né, lá vai estar bem explicada, e é um material muito ilustrado. Muitas das ilustrações que eu vou apresentar aqui, eu retirei de lá essa semana aqui, que eu dei uma melhorada na aula, né, dei uma reformulada nela, né, e dei uma atualizada. Então, tem várias figuras que eu utilizava de outras fontes, que agora eu estou utilizando aí do manual de pedologia, tá bom? Tá? Do ponto de vista de conteúdo, também eu uso bastante aí o material do Lepsch, né? Como vocês já notaram, né? Tá bom? É só um lembrete aí, tá bom? Muito bem, então vamos seguir, né? Bom, detalhando então os tipos de estrutura, temos aqui, para ver mais de perto, né, uma figura, né, que nos mostra como que é então a estrutura granular, né? Essa estrutura granular, ela tem
ela forma como se fossem esferas, né? Mas obviamente que esfera é uma figura geométrica, né? Igual o caso aí, então elas são meio que esféricas, né? Ou onde a maior parte das faces delas são, de alguma forma, arredondadas. Né? O fato delas terem esse formato, né, significa assim, que elas não se moldam muito bem, né, ou, vamos dizer assim, elas se ajustam mal, né, aos agregados vizinhos. Né? Por que isso é importante ressaltar? Né? Porque a forma como, né, as partículas, né, como essa estrutura está fazendo interface com um outro agregado, né, é importante porque ali vai determinar qual que é o espaço livre que tem ali, tá certo? Tá? Então, para a gente ter uma ideia, né, de que o formato ele vai interferir, né, também em todo o fluxo de materiais, né, de água, de ar, né, de organismos que tem, né, nesse espaço que a gente chama de, que a gente falou, né, que são essas fendas que são formadas. Tá bom? Muito bem. Temos aqui uma outra estrutura, né, que é a estrutura laminar. Né, esse nome que está entre parênteses aqui, né, é o nome da estrutura em inglês, tá bom? Então, é uma estrutura laminar. Né? A característica dessa estrutura é que as faces, né, elas têm um aspecto plano, né? E as dimensões horizontais dela, né, são maiores do que as dimensões verticais, tá certo? Então, ela ocorre nessa posição no solo, tá? E aqui, nessa figura, nós podemos ver, né, tem um comparativo aqui com o canivete, né? E dá para ver que nós temos aqui várias estruturas laminares, né? Tá certo? Várias placas, vamos dizer assim, né, de estrutura laminar. Tá bom? Muito bem. Aqui são a estrutura angular e subangular, né, que tem as dimensões horizontais próximas às verticais. Então, ela é mais ou menos, né, um bloco assim, né, que tem, né, dimensão mais ou menos homogênea, vamos dizer, né? Na vertical e na horizontal, elas têm aproximadamente, né, o mesmo tamanho. Como comentei, né, os blocos subangulares, né, eles são mais arredondados, né, do que os blocos angulares. Dá para ver aqui nos blocos angulares que, né, a maioria deles, né, formam ângulos, né, que são nitidamente visíveis. Né, tá? E no caso dos subangulares, né, eles são mais arredondados. Tá? Então, isso, lógico, isso interfere, né, em como que eles vão formar, né, essa interface com os agregados ao lado. Né? Então, aqui a gente pode dizer que eles moldam-se bem, né, as faces dos agregados vizinhos, certo? Então, a gente considera aqui que eles já, como que teríamos menos espaço, né, entre, né, entre os blocos, né, entre cada agregado, comparado com o caso anterior. Bom? Aqui um exemplo de estrutura prismática, né, que aqui, então, ocorre que as dimensões verticais, né, elas são maiores do que as horizontais, certo? Então, e todas as faces são planas, no sentido de que são mais planas, né? Aqui dá para ver, por exemplo, né, plano, não cai, né? Os materiais eles têm variação, né? Mas dá para ver, por exemplo, aqui, né, um bloco, né, de estrutura prismática, né? Ela é relativamente grande aqui, né? Tá? E, enfim, aqui também, né? Aqui nós temos a estrutura prismática mais tradicional, né? E aqui do subtipo, né, colunar, né? Que tem aqui, que é bastante parecido com o anterior, né? E aqui também dá para notar, por exemplo, que aqui, né,
já tem uma face mais arredondada, né? E aqui é um bloco realmente bastante grande, né? Não é muito comum encontrar estruturas desse porte aqui, né? Pelo próprio fitamétrico que tem aqui, dá para ver que é bastante grande, né? Comparado com esse aqui, por exemplo. Né? Bom, muito bem. Aqui uma outra figura, né? Que nos mostra, então, né, o perfil do solo, né? E mostra um horizonte B, né, com estrutura do tipo colunar. Né? Então, o horizonte B, que começa aqui, né, e esse tipo de estrutura, né, tem boa frequência de ocorrência no horizonte B, né, que é onde ocorre mais acúmulo de argila, etc. E tal, né, em alguns tipos de solos. Né? Então, ocorre com bastante frequência. Né? E aqui está bem desenvolvido, né? Dá para ver, né? O bloco, né? Do crito, né? E os fervilhamentos aqui, certo? Mas não vamos dizer assim, esse tipo de estrutura, né? É menos frequente, né? De a gente encontrar, né? Tá? E aqui, né? Um exemplo também de estrutura colunar, né? Aqui na beira de uma estrada, né? Então está bem, dá para ver que está bem desgastado aqui, né? Mas dá para ver, né? Toda a parte, né, de estrutura colunar formando aqui, né? Essa região, né? É na Colômbia, né? É uma região na região andina, né? No centro da Colômbia, né? Na parte central da Colômbia, né? E é bem interessante. Eu até fotografei porque não é tão frequente a gente encontrar, né? Esse tipo de estrutura. Muito bem. Bom, nós falamos bastante sobre, né, a questão dos poros, né, ou, perdão, da parte fervilhada, né, que tem um espaço, né, onde o ar e a água podem estar ali penetrando, né, e também as raízes e os animais, a parte biota do solo, né. E com isso nós temos aí a formação, né, temos dois tipos de espaços porosos que podem ocorrer, né, aí nesse perfil do solo. Né. Nós vamos ver. Né. Então, nós temos os macroporos, como o próprio nome diz, macroporo, um poro de tamanho grande. Né. Então, são poros que estão entre os agregados. Né. Ou seja, são poros que estão dividindo, né, um agregado e de outro agregado. Como acabou de ver ali, aquele fervilhamento, por exemplo, da estrutura colunar, né? Então, é o que está ali dividindo. Tá? Então, eles são poros maiores. Mas, dentro do agregado, a gente também tem poros. Né? E dentro do agregado, que é mais maciço, né? Então a gente tem o que nós chamamos de microporos. Né? Que são poros que estão aí dentro do agregado, né? E onde, dado, né, que existe uma união mais forte, né, das partículas dentro do agregado, dependendo, claro, do tipo de solo, né, mas o movimento do ar, né, ele é mais embaraçado, né, ou seja, é mais difícil. Né, e o movimento da água ele fica mais restrito à capilaridade, ou seja, os pequeninos vasos, né, que formam dentro, né, dentro daqueles agregados, né, que são poros de tamanho bastante reduzido. Então, por isso que são chamados de microporos. Tá? Então, é uma diferença, né, entre os dois. A parte dos macroporos, então, recapitulando, né, a parte dos macroporos, são os espaços que eu tenho entre dois blocos, né, entre dois agregados. Certo? E os microporos são os espaços que eu tenho dentro de cada agregado desse, dentro de cada torrão desse. Né? Bem, e uma observação aqui, um exemplo, né, que o Lepsch nos dá sobre essa questão, né, é que
Ele diz que um solo arenoso, né, apesar da sua reduzida porosidade total, ou seja, o total de espaço vazio, né, a movimentação do ar e da água ela é surpreendentemente mais rápida devido à predominância de macroporos. Então, o grão de areia que tem, né, um tamanho bastante grande, né, a quantidade total de poros, né, ela é menor, mas ela contém mais macroporos do que, por exemplo, né, num solo mais argiloso. Por isso que no solo, né, mais argiloso, a água tem maior dificuldade, né, de penetração. Tá certo? Né? Ok? Então é isso. Muito bem. Mas a grande questão né, qual que é a importância, né, da estrutura do solo? Por que a gente estuda isso? Né? Por que se vê isso? Né? Tá? Então, vamos lá. Né? A estrutura do solo, né, é atribuído como uma característica, né? É um atributo. Né? A estrutura do solo ela é um atributo, ou seja, ela é uma característica do solo. E ela é fundamental, pois o que a gente comentou até agora, né, ela confere a porosidade ao solo. Né? Então, a estrutura que é, vamos dizer, o esqueleto, né, que forma ali o solo, né, dependendo, então, da forma como as partículas estão agregadas, etc. Tal, o formato que elas têm, né, a quantidade de energia que tem, ela vai conferir porosidade. E a porosidade é extremamente importante na vida e na dinâmica do solo. Né? Por quê? Tem um grande número de propriedades do solo, né, elas são afetadas, então, pelo tipo, pelo tamanho e pelo grau de desenvolvimento dos agregados. Né? Então, a porosidade é que vai vai interferir, né, nas propriedades físicas do solo, nas propriedades biológicas, vai interferir nos processos químicos. Por quê? Claro, se eu tenho maior porosidade, eu vou ter maior interação, né, entre, né, a parte da biota do solo, né, da parte da penetração da água, da penetração do ar, e assim por diante. Né? Então, como exemplos, né, de processos físicos, bióticos e químicos, né, nós temos, por exemplo, né, a permeabilidade à água, ou seja, né, quão fácil que é, né, a penetração da água no solo, né? Também a facilidade de penetração das raízes, né? E o grau de aeração que nós temos aí nesse solo. Beleza até aí, não? Muito bem. Ficou alguma dúvida até esse momento? E até aqui a gente termina, né, a parte da estrutura do solo. Então, se tiver alguma dúvida, né, por gentileza, pode perguntar, né, para a gente poder sanar aí alguma dúvida que porventura possa ter ficado. Não? Sim, não? Não, né? Tá bom. Então vamos lá. Vamos falar então um pouco agora sobre a consistência do solo. Tá? Então, quando a gente fala de consistência, é diferente, né, da estrutura, mas a estrutura do solo, né, ela também tem relação com a consistência do solo. Então, o que é a consistência do solo? Né? Antes de explicar, acho que antes de começar, né, a mostrar, falar sobre a consistência, essa figurinha aqui, né, ela caracteriza muito bem, né, o que a gente vai tratar de consistência do solo. Imagina o seguinte, né, que a gente tem, né, um material, né, que tem aí eu tenho a possibilidade, né, de um torrão na mão, né, eu vou apertar esse torrão, né, de tal forma que eu tentando destruí-lo, né. Então, a consistência está relacionada com essa capacidade de destruí-lo, né. Então, essa figura ela ilustra muito bem, né, o que a gente vai falar sobre consistência. Beleza? Então, tá bom. Então,
algumas coisinhas que nós vamos comentar aqui. Né? Então, primeiro, né? A consistência está relacionada aí com a influência que as forças de coesão e também as forças de adesão exercem sobre os constituintes do solo, né? De acordo aí com seus variáveis estados de umidade. Então, veja, tem duas forças que atuam aí, força de coesão e força de adesão. Tá? E a umidade interfere, né, na integridade desse agregado, né, quando eu vou fazer um teste, né, e tentar destruir. Certo? Muito bem. Então, ao que se refere, né, essa força de coesão, né, e a força de adesão? Então, a força de coesão, ela se refere à atração entre partículas sólidas. Então, partícula sólida mais partícula sólida, né? A força entre elas são forças de coesão. E a força de adesão, né? Ela está relacionada com a atração da partícula sólida com moléculas de água. Então, são dois conceitos, né, importantes, né? Conceito de coesão, conceito de adesão. Bem? Bom. Então, assim, dada essas circunstâncias, essas forças, né, um solo, né, ele pode ser muito duro quando ele estiver seco, especialmente se ele tiver muita argila, né, e poderá ser, se ele tem muita argila e ele estiver muito úmido, ele poderá ficar bastante pegajoso, né, quando molhado. Certo? Tá? Então, isso tudo. Então, quando a gente fala de consistência, né, a gente está falando, né, dessas questões. Muito bem. Então, do ponto de vista, né, da classificação dos solos, né, para caracterizar como que é a consistência, né, existem métodos de se fazer a determinação da consistência. Tá? Então, o grau de consistência desses solos, eles variam em função, né, primeiro, das características físicas do solo, ou seja, quantidade de areia, silto e argila e dos agentes cimentantes. Quem são mesmo os agentes cimentantes? O humus, né, e os minerais, né, óxido de ferro e argila. Tá certo? Mas o teor de umidade que tem nos poros, né, no momento da determinação. Tá? Então, esse é o grau de consistência, né, do torrão, né, do agregado, né, ele é determinado aí dessa maneira. Né? E a determinação é feita sob 3 estados de umidade. Então, veja que a umidade ela vai interferir sempre aí, certo? Então, a determinação da umidade, ou seja, quando o pedólogo descreve, né, a consistência, ele vai descrever a consistência com o solo molhado, com o solo úmido e com o solo seco. Tá certo? Por quê? O comportamento da consistência varia, né, em função do teor de umidade que tem nele. Tá bom? Então, quando o pedólogo, né, vai fazer o teste lá no campo, né, o que ele vai fazer? Ele vai molhar, né, aquele torrão, aquele agregado, né, e verificar, né, qual que é, né, a plasticidade ou a pegajosidade daquela amostra. O que é essa plasticidade? Né? Essa plasticidade é a capacidade de que esse material, né, ao ficar molhado, ele forme, né, que ele vai formar uma dobra, né? Então você vai fazer uma cobrinha com ele, né? Vai fazer um rolinho, vamos dizer assim, né? E vai tentar fazer uma dobradura nele, certo? Então, essa é a forma, né, de verificar se ele tem plasticidade, ou seja, né, se eu consigo, como dizer, moldar, né? Moldar aquele material, né? E também vai testar a pegajosidade. O que é a pegajosidade? Né? É quando o material, né, fica muito aderido, né, na mão, né, fica aderido nos equipamentos,
né? Nas ferramentas, né? Então, pegajoso é aquilo que, né, que fica grudando, né? Fica, né, pegajoso, pegajoso. Tem até de uma forma pejorativa, né? Que às vezes, né, se fala para alguma pessoa que é uma pessoa pegajosa, né? Tem que estar sempre, né, na sua pele, sempre na sua aba, né? Como diz o cantor, né? Tá bom? Tá. Vamos lá. Outra estado outro teste é feito com solo úmido, que é um estado intermediário entre o molhado e o seco, né? Então, o torrão úmido é permitir, né, que eu determine qual que é a friabilidade daquele material. O que é essa friabilidade? Friabilidade é exatamente a capacidade de desfazer o material, né? Então, quando a gente pega lá aquela amostra, né, de solo, né, e vou apertar, né, eu vou ver qual que é o grau, né, de friabilidade que ele tem. Ou seja, com que facilidade eu consigo destruir, né, aquele torrão, né, aquele agregado. Bom? E tem a análise do material seco, né, que é para estimar a dureza, né, ou tenacidade, né, daquela estrutura. Bom? Daquele torrão. Beleza, não? Então é feito dessa forma, tá? Muito bem. Então, a determinação, então, da consistência com o torrão úmido, né? Então, se o torrão, né, estiver úmido, aí eu vou fazer o teste, né? Quais são os resultados da minha análise, né, de consistência, né? Então, se o resultado vai ser que ele é friável, né, se ele se desfizer com uma leve pressão, né, entre meus dedos, né? Eu pego aquele torrão ali, né? Vou pegar um negócio aqui para. Por exemplo, ó. Vou pegar esse material aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é o torrão, né? Certo? Bom, então, eu vou apertar, né, o torrão, né? Se ele se desfizer uma leve pressão, né, entre o dedo indicador e o dedo polegar, né, significa que é de consistência friável, tá? Já se ele vai ser firme, né, se ele se desfizer com uma pressão já moderada, ou seja, se eu precisar colocar uma pressão mais moderada, né, entre os dedos, né, para que ele possa se romper, né, para que esse torrão possa se romper, tá? Então, vamos dizer assim, né, ele apresenta uma pequena resistência, né, a essa pressão que eu estou fazendo, tá? Aí ele vai ser muito firme, né, se for difícil de eu esmagar o torrão com o dedo, né, mas se eu colocar, né, aqui na palma da mão, né, e apertar assim, né, então vou conseguir destorroar, porque aqui eu consigo colocar mais força, né? Então veja que, apesar de ser algo assim bastante simples de fazer, né, isso tudo é muito normatizado, né? Existem normas, né, de como se fazer esses testes todos, porque são testes que são válidos, né? Certo? Muito bem. Agora, com o torrão seco, né? Como que é o resultado? Bom, se ele estiver seco, ele vai ser classificado como solto, né? A consistência é solta, né? Se ele estiver completamente incoerente, ou seja, se estiver bastante desfeito, né? Se estiver ali, vamos dizer assim, meio que pulverizado, certo? Né? Tá? Ele já vai ser macio, né, se ele quebrar facilmente, né, os grãos com uma leve pressão, né, das mãos, certo? Um pouquinho lá de pressão na mão lá e já vai ficar, né, é considerado, né, classificado como macio, tá? Já vai ser chamado de ligeiramente duro se eu necessitar de uma forte pressão, né, entre o dedo indicador, né, e o polegar, né? Olha, dedo indicador e polegar, tá? Então, e ele vai ser considerado muito duro, né, se só puder ser quebrado com as duas mãos, tá? Então eu vou colocar ele no meio das duas mãos assim, né, e vou apertar, né,
para ele pegar. Ele vai ser já muito duro. E tem um caso mais extremo, né? Que é chamado de extremamente duro. Então, veja, o torão está seco, né? E ele é extremamente duro. Qual que é essa situação? Né? É se ele não puder ser quebrado com as duas mãos, como eu fiz agora há pouco. E vou necessitar de uma ferramenta, né? Para destruir. Por exemplo, um martelo. Tem que dar uma martelada lá para poder, né, destruir aquele torrão. Beleza? Muito bem. Vamos aqui para outras características, né, morfológicas possíveis de a gente encontrar. Né? Nós vamos ver o seguinte: se a gente olhar lá no manual de topologia, nós vamos ver que tem, né, uma série de outras características morfológicas que são possíveis de ter ocorrência. Né? Mas elas, de modo geral, não são tão frequentes. Mas algumas são importantes, né? E também não trouxe todas aqui. Trouxe as que a gente considera aí, né, principais. Né? Então vamos lá. Uma delas é a característica da serosidade. Né? O que é essa característica de serosidade? Bom, como o próprio nome está dizendo, né, ela tem, né, tem um comportamento, né, de cera. Né? Então, ela é, na verdade, ela é uma película de argila ou de outro material que recobre os agregados do solo. Ela não recobre todo ele, né? Mas tem pontos. Então, não sei se vocês conseguem ver, né? Aqui tem uns pontos amarelados, né? É como se fossem pontos de cera, né? Que estão aqui nesse torrão, né? Tá? E outro ponto, né? Que é possível a gente identificar, né? É a espessura, né, e a nitidez de contraste, né, da transição entre os horizontes. Né? Então, isso aqui lembra um pouco, né, o que a gente viu, né, em determinação dos horizontes do solo, né, e também do tema de cor do solo. Está associado. Né? Mas o que uma característica que é extra, né, que pode ser anotada, observada pelo pedólogo, né, é saber se a espessura, né, de um determinado horizonte, se ele é maior ou menor, né, e se isso é identificado facilmente, né, se eu consigo ver com bastante nitidez, né, quando termina um horizonte, quando começa outro. Por que isso é uma característica importante? Né? Porque tem alguns perfis, né, onde, vamos dizer assim, a passagem de um horizonte para outro não está muito nítida, porque a mudança de coloração não é tão nítida. Né? Ou ela está num degradê, assim, vamos dizer. Né? Então fica difícil de definir onde está, né, começando, acabando um horizonte, começando o outro. Se ela apresentar essa nitidez de contraste, né, nos horizontes, então eu consigo definir, né, com mais clareza, né, onde que começa um horizonte, onde que começa o outro. Claro que na aula que a gente viu de cor do solo, que a gente falou, né, da aula de horizontes do solo, aquilo que a gente tratou lá são, assim, mais especificamente, né, o que a gente considera como ideal, né, o ideal de horizontes do solo. Bem? Muito bem. Outra característica que pode aparecer são nódulos. O que são esses nódulos? Né? Esses nódulos, tecnicamente, eles chamamos de concreções, né? Geralmente são óxidos de ferro, certo? E eles têm um nome comum, né? Um nome vulgar, né? De pissarra. Né? Então, eles têm esse jeitão aqui, né? Tem mais ou menos com blocos, né? Mais ou menos desse tamanho, né? Um pouco maiores, outros um pouco menores, né? Que estão aqui no tamanho de cascalho, né? Aquele tamanho, né? O cascalho é o tamanho dele, né? Certo? Então, aqui, né? Nessa propriedade aqui, né? Dá para a gente ver, né? Que tem ao se escavar esse poço aqui, né? O poceiro, né? Foi tirando o solo, né, e separou aqui, né, uma camada, né, um tanto de pissarra, né, esses blocos que estão vendo no chão aqui, né,
formação de pissarra, né? Certo? Tá? Tudo bem. Então é isso. Outra característica morfológica possível de encontrar, e que isso é interessante, é a presença de minerais magnéticos. Né? Ou seja, né? Então, nós vamos pegar um pouco do material e colocar um ímã, né, em cima do material, e se partículas, né, se grudarem aqui no ímã, evidentemente, né, eu vou ter, então, material magnético, né, que está no solo, tá certo? Então, essa avaliação é muito utilizada em campo para distinção de horizontes derivados de rochas básicas, né, originadas de basalto, né, que tem um alto conteúdo de ferro, né? Então, por exemplo, na aula de campo que a gente faz lá em Piracicaba, né, tem um dos perfis que a gente analisa, né, tem essa característica, né? Certo? Só você leva um ímã, né, e dá para mostrar como que isso acontece. Eu até tenho, né, material como esse, né, na minha sala, né, mas infelizmente não tenho como acessar, né, para poder demonstrar para vocês aqui. Mas é uma outra característica interessante. Muito bem. Bem, agora nós vamos mais, né, falar de algumas propriedades, tá? Algumas propriedades do solo, né, dos solos que são assim, bastante interessantes, né? Então vamos lá. Então, uma das propriedades é a porosidade. Bom, acho que é meio que repetir, né, o que a gente também já falou, né, bastante, né, mas é uma propriedade interessante, né. Claro, a porosidade, ela então refere-se à porção desses espaços que são ocupados lá por líquidos, por gases, né, em relação ao espaço ocupado aí, né, pela massa do solo, etc. Então, é o espaço poroso que a gente tem lá, né. A gente já comentou, né, nós temos lá, então, os microporos e os macroporos, né, e eu estou comentando aqui porque são propriedades que são, às vezes, relatadas, né, pelos estudiosos, né, certo? Uma coisa interessante, assim, que essa porosidade, ela está, então, ela se deve, né, ao que chamamos de imbricamento dos grãos, né? Ou seja, é como que os grãos se encaixam, né? Então, a gente falou disso lá na estrutura, né? E o termo, né, para dizer como que é esse encaixe, né, dos grãos, né, é o imbricamento. Então, vamos dizer assim, vou dar dois exemplos de imbricamento, né? Exemplo do nosso dia a dia, né? Então, você vai lá numa festinha, então tem lá uma piscina de bolinhas, né, que a criançada gosta de brincar. Então, aquele monte de bolinha, né, todas juntas, né, a maneira como as bolinhas estão, né, uma ao lado das outras, tem um certo imbricamento. Certo? Aí, você vai, na mesma festinha, você vai lá, onde estão os adultos, né, então, lá tem uma série de cervejas, né, todas, né, uma ao lado da outra, né, então, uma sobreposta da outra, né, tem um outro imbricamento, né, certo? Tá? Então, é isso. Bem, então essa porosidade, então, ela está diretamente relacionada com a circulação de água, né? E essas redes de poros estão conectadas. Bom, de uma maneira, eu já adiantei, né, esse assunto lá no começo da aula. E outra propriedade, né, a porosidade é a permeabilidade. Então, a porosidade é relacionada com os espaços, né? E a permeabilidade, né, então, está relacionada com a facilidade de penetração da água. Então, a permeabilidade, ela é maior, né, ou menor, né, ela tem maior ou menor facilidade com que ela percola a água através, né, do solo. Então, a permeabilidade, ela é influenciada pelo tamanho, arranjo das partículas, né, e pela própria porosidade, né? E ainda temos que ressaltar, né, a importância da viscosidade e da temperatura da água. Então, aqui tem várias coisas. Vamos por partes. Então, essa permeabilidade né, a facilidade, né, da água penetrar no solo. Então, na aula de laboratório, que uma coisa na poli, né, a gente vê lá
um demonstrativo de experiência de teste, né, de teste de permeabilidade. Tá? Então, vocês também vão poder ver, né, como que é feito esse teste de permeabilidade, né, num vídeo, né, que eu tenho gravado, né, que foi feito no próprio laboratório. Né, okay? Só para ressaltar, né, o que acontece? Esse vídeo foi gravado de forma bastante profissional, né, junto com o pessoal lá do Estudo Multimeios, da USP, né, que eu agradeço muito, né, e ela foi gravada sem nenhum aluno, inclusive, né, porque nós fizemos a gravação devido ao fato de que a aula, às vezes, é no período da tarde, então tem alunos que não conseguem ir de maneira nenhuma assistir a aula. Então, o que eu fiz foi gravar as aulas, eu gravei a demonstração toda, né, e quando o aluno não consegue ir, ele pode ir lá e assistir um vídeo pelo menos, né, para ele ter uma ideia boa. Né. E também o vídeo serve de recapitulação dos materiais. Mas aqui no nosso caso, provavelmente, né, vai ser o que, até que nós possamos ir para o laboratório, vai ser o que nós vamos ter para fazer como aula prática, certo? E uma dessas aulas práticas é do laboratório. A questão aqui da viscosidade da água, né? A viscosidade, só para exemplificar melhor, vamos falar 3 produtos que têm viscosidades diferentes. Né? Não sei se todo mundo sabe o que é o conceito de viscosidade, né? Então temos a água, o óleo e o mel, por exemplo. Certo? São 3 produtos que têm viscosidades diferentes. O mel, bem mais viscoso do que o óleo, que é bem mais viscoso do que a água. Bem, é a facilidade com que ele escorre, vamos dizer assim, certo? Que ele pode, né, caminhar. Bom, muito bem. E, para terminar, né, nós temos aqui, né, uma outra propriedade, que é a densidade do solo. Certo? Então, existem 2 formas da gente medir a densidade do solo. A primeira que nós vamos comentar aqui é a densidade aparente do solo. O que é a densidade aparente? A densidade dele, como ele ocorre na natureza. Né? Então, a gente vai lá no solo, né, extrai uma amostra não deformada, né, que é como tem aqui no caso desse bloco aqui, né? A gente extrai uma amostra não deformada, né, que preserva toda a parte dos microporos e dos poros que nós temos, né, e toda a estrutura que tem ali naquela amostra. Né? Então, como um exemplo aqui, né, temos aqui esse cubo, né, que tem 1 centímetro, né, de cada lado, certo? Então, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá. Né? Então, tem 1 centímetro cúbico. Né? Aí, a gente põe esse material numa balança, né? E vai determinar qual que é a massa, né, desse material. Então, nesse caso aqui, deu 1,33 gramas. Tá certo? Muito bem. Então, para calcular a densidade, né, nós temos, então, o volume de 1 centímetro cúbico e a massa de 1,33 gramas. Certo? Então, a densidade aparente, ela vai ser dada, né, pela divisão entre a massa do solo dividido pelo volume. Tá certo ou não? A fórmula de densidade é essa. Certo? Então, eu vou ter, então, que a massa é de 1,33 dividido por 1 centímetro cúbico, eu vou ter, então, que a densidade aparente dessa amostra aqui é de 1,33 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Então, essa é uma forma da gente calcular a densidade, né, chamada densidade aparente, que é a que mantém a estrutura do solo. Mas tem uma outra forma de calcular a densidade, né, que é a densidade da partícula só. Que agora, né, nós destruímos a estrutura do solo, né, então tiramos toda a parte porosa do solo, né, e vamos calcular somente a densidade das partículas que estão naquele solo. Né? Então, se nós comprimirmos, né, esse cubo aí ao máximo, né, e que ele fica lá, né, achatado, ou seja, aqui embaixo nós temos só as estruturas, só a parte das partículas, né? Então, parte da uma certa parcela do que era ocupado pelo ar, né? Agora, né, sumiu porque eu destruí a estrutura, né,
daquele torrão. Né? Então, obviamente, quando a gente faz isso, né, a gente mudou o volume, né, desse material. Né? Então, o volume aqui agora, né, ele é de meio centímetro cúbico. Né? Ou seja, se eu estou dando um exemplo hipotético aqui, né, onde reduzir pela metade, né, o volume, vamos dizer assim, metade daquele torrão, né, era espaço poroso. Certo? E, só que a massa continua a mesma. Né? Então, se eu colocar esse material sem estrutura na balança, vai dar os mesmos 1,33 gramas. Certo? Então, qual vai ser a densidade da partícula sólida? É a mesma fórmula, né? A massa do solo sobre o volume. Certo? Então, como a massa não se alterou, ficou 1,33, né? Mas o volume diminuiu, então, né, dividindo 1,33 por meio, né, vai dar 2,66 gramas por centímetro cúbico de densidade. Tá bom? Então, são as duas formas aí, né, da gente calcular a densidade. Beleza, não? Muito bem. Então, é o que a gente tinha para comentar com vocês hoje, né? Falar aqui sobre, né, essas questões todas aí, né, da estrutura do solo, da consistência e essas outras propriedades. Tá bem? Então, recomendo aí, né, que vocês façam a leitura, né, lá do livro do Lepsch, né, na página 35 e 45, né, essa aqui é uma leitura bem obrigatória, né, e recomendo que dá uma olhada, né, dá uma lida aí, nem que seja meio na diagonal aí, né, do Manual Técnico de Pedologia, até para vocês dar uma olhada, é só baixar lá na página do Muro, né, que está lá, né, vai lá e baixar, está naquela parte super, naquela parte que tem lá as bibliografias, né, e também assistam lá o objeto de aprendizagem, né, que tem lá, tem o link, está aqui, mas que está lá na página também. Beleza, não? Então, é isso que eu tinha para hoje. Então, se alguém tiver alguma dúvida, né, por favor, pode fazer perguntas, né? Senão, nós vamos terminar. Legal? Então, estou aqui no aguardo.